Boa noite. Olá, boa noite. Ministro do STF, Gilmar Mendes, suspende posse do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Ele pode recorrer ao plenário do Supremo. Na decisão, o ministro afirma ter visto intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. E mais cedo, uma manifestação pró-governo federal levou milhares de pessoas para a Avenida Paulista. Lula discursa em São Paulo e afirma que entrou no governo para ajudar a presidente Dilma, porque a paz precisa ser restabelecida. E os atos a favor de Dilma e Lula se espalharam por pelo menos 25 estados e o Distrito Federal. Essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Toda sexta, Ronald Rios comenta os principais assuntos da semana, com ironia e bom humor. Política, esportes, cultura e tudo mais que puder ser usado para enrolar peixe na feira. A Semana com Ronald Rios. Toda sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Ele determinou ainda que as investigações da Operação Lava Jato sobre o petista fiquem sob a condução do juiz Sérgio Moro, na primeira instância de Curitiba. Na decisão, o ministro afirma ter visto intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Lula havia tomado posse ontem. A decisão foi proferida em ação apresentada pelo PSDB e pelo PPS. Lula ainda pode recorrer ao plenário do STF. A produção do Jornal da Gazeta, edição das 10, conversou agora à noite com o jurista Ives Gandra Martins sobre a decisão de Gilmar Mendes. Gandra falou que a defesa deve recorrer ao plenário do STF se houver sessão normal na próxima quarta-feira, que é véspera do feriado de Páscoa. Caso isso não aconteça, a defesa de Lula só poderá recorrer depois do feriado. A Avenida Paulista foi palco de manifestação pró-governo Dilma Rousseff. A via foi fechada às 3 horas da tarde. Muitas empresas liberaram os funcionários mais cedo, temendo possíveis confrontos e tumultos durante a manifestação. O ex-presidente Lula esteve no ato e quem está lá agora é o repórter Luciano Penteado, que traz mais informações. Luciano, a palavra é sua. Olá, Gabriel. Pois é, tem alguns manifestantes aqui ainda na altura do MASP. A grande maioria, claro, já deixou aqui o local, mas tem um pequeno grupo aqui ainda e a Polícia Militar está no local justamente para negociar a desobstrução das duas pistas que continuam bloqueadas para os veículos nos dois sentidos da Avenida Paulista. Ainda não se sabe quando exatamente vai ser feita essa desobstrução da avenida, mas a gente aparentemente deve ser feita nos próximos minutos. Bem, de acordo com os organizadores, 500 mil pessoas participaram da manifestação de hoje no horário de pico, que foi aí por volta das 6h30 da tarde. Já a polícia, isso segundo os organizadores, porque segundo a Polícia Militar foram 80 mil pessoas. O Datafolha, o Instituto Datafolha, também fez um levantamento e disse que foram 95 mil pessoas. O protesto de hoje, em apoio ao governo federal, à presidente Dilma Rousseff e também ao ex-presidente Lula, nomeado novo ministro da Casa Civil, foi organizado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e contou com a presença de mais de 60 entidades, movimentos sociais, estudantis e também partidos políticos. De acordo com a Polícia Militar, não foram registrados incidentes, mas, como eu disse anteriormente, tem um pequeno grupo aqui ainda na Paulista e a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que prepara a desobstrução aqui da Paulista, está negociando com
este pequeno grupo para que eles também deixem aqui o local. Voltamos com vocês aí no estúdio. Valeu, Luciano. Falamos mais tarde ainda. O discurso do ex-presidente Lula durou cerca de 20 minutos. Ele disse que entra no governo para ajudar a presidente Dilma. Vale lembrar que a fala do petista foi antes da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a posse dele como ministro da Casa Civil. Vamos acompanhar um trecho do discurso do ex-presidente. De manhã, grupos que protestavam contra a presidente Dilma e o ex-presidente Lula foram retirados da Paulista pela tropa de choque. Foram quase 40 horas de protestos na Avenida Paulista e, como não houve negociação, a tropa de choque foi chamada para tirar os manifestantes contrários ao governo Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula, que insistiam em permanecer na via. 2 carros blindados da polícia avançaram com jatos d'água para retirar os manifestantes. Houve correria. Bombas de efeito moral também foram jogadas. Alguns manifestantes tentaram resistir. Este permaneceu sentado na avenida, com os braços para o alto, mas foi retirado pelos policiais. Os manifestantes contra o governo nem bem desocuparam a avenida e outros já começaram a chegar, agora vestidos de vermelho. São os manifestantes que dão apoio à presidente Dilma e ao ex-presidente Lula. A expectativa é de que não tenha violência, que não tenha conflitos, né? É difícil, né? Porque você vê, nós paramos numa quarta, numa quinta-feira, agora tem a sexta. E eu acho assim, é muito complicado. Se for desse jeito, não tem como mudar. É que tem os pós e tem os contras. E agora à noite, além de São Paulo, as manifestações pró-governo continuam em outras cidades, como Rio de Janeiro e Brasília. E ao menos em 25 estados e no Distrito Federal tiveram atos a favor de Dilma e Lula. Em Brasília, a manifestação começou ao entardecer. O ato acontece na Praça do Museu da República e vai até a Esplanada dos Ministérios. Os organizadores dizem que são 20 mil pessoas e a PM 4 mil. No Rio de Janeiro, os manifestantes se reúnem na Praça 15, região central. Foi montado um palco onde artistas fazem shows. Até às 8 da noite, os organizadores calculavam entre 50 e 70 mil pessoas. A polícia não irá divulgar estimativas. Em Maceió, o ato foi no período da manhã. Houve passeata nas ruas do centro. Segundo os organizadores, 8 mil pessoas participaram. Para a PM, foram 3 mil. Em Salvador, os manifestantes caminharam da Praça da Piedade até a Praça Castro Alves. 50 mil participantes, segundo a PM, e 100 mil para os organizadores. Em Fortaleza, manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, região central. De lá, eles seguiram até a Praça do Ferreira, 20 mil pessoas, segundo a organização, e 15 mil, segundo a PM. Em João Pessoa, os manifestantes se reuniram no Liceu Paraibano, no centro da cidade. A organização estima 10 mil pessoas. A PM não divulgou contagem oficial. Vamos dizer não ao golpe! Vamos lá, povo da Paraíba! Obrigado!
Em Belo Horizonte, uma passeata foi realizada da Avenida Afonso Pena, uma das principais da capital, até a Praça 7. 5.000 pessoas, segundo a PM. O ex-presidente Lula disse durante o ato aqui na Avenida Paulista que está à disposição do povo brasileiro e da presidente Dilma e que ela precisa de tranquilidade para governar. Eu quero dizer para vocês, terça-feira, se não houver nenhum impedimento, eu estarei orgulhosamente servindo a minha presidente Dilma, porque estarei servindo ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro, ao estudante brasileiro. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria feito. Uma presidenta de tranquilidade, com a quantidade de desgraças que ela vê todo dia, com a quantidade de provocações todo dia, com a quantidade de notícias negativas todo santo dia. Eu fui presidente, eu sei o que é isso. Não nos tratem como inimigos. Não veja ninguém de vermelho como se fosse inimigo. Veja nós de vermelho. A nossa bandeira verde e amarela está dentro da nossa consciência e do nosso coração. Bom, como já noticiamos no início do jornal, né, Ju, esse discurso do Lula foi feito antes da decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de suspender a posse dele como ministro da Casa Civil. Essa decisão do STF ainda cabe um recurso que vai ser decidido pelo plenário da Corte. E durante um evento para a entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida, na Bahia, a presidente Dilma Rousseff defendeu mais uma vez a nomeação de Lula para o Ministério da Casa Civil. Ela também voltou a criticar o que chamou de politização da justiça. Ninguém vai nos impedir de continuar fazendo o Minha Casa Minha Vida, nem de combater a inflação. E aí, para me ajudar, quando vocês estão enfrentando alguma dificuldade, vocês não chamam um parente, um amigo para te ajudar? Chamam. Pois eu chamei um grande amigo meu e de vocês para me ajudar. Eu chamei para me ajudar o presidente Lula. Ele está disposto a nos ajudar a gente a garantir que esse país volte a crescer, apesar do pessoal que torce contra. Nós consideramos uma volta atrás na roda da história a politização de qualquer um desses órgãos. Nada, nem ninguém pode defender uma justiça ou uma polícia que seja a favor de alguém por critério político. Câmara dos Deputados faz sessão extra para acelerar o rito de impeachment da presidente Dilma Rousseff. As sessões às sextas-feiras não são usuais. Elas fazem parte de um acordo fechado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, com aliados, para acelerar o processo na Casa. Com isso, a Câmara deve ter sessão todos os dias, de segunda a sexta, para tratar do impeachment de Dilma. A sessão de hoje durou pouco mais de 4 horas e começou por volta das 9 da manhã. Deputados se revezaram na tribuna para falar contra e a favor do governo. A comissão que vai definir o andamento do processo na Casa foi instalada ontem e será presidida por Rogério Rosso, do PSD. Com a instalação, a presidente Dilma terá 10 sessões do plenário da Câmara para apresentar sua defesa. E o colegiado terá 5 sessões depois disso para votar parecer pela continuidade do processo de impeachment. A próxima sessão para discutir o assunto foi marcada para segunda-feira. E a oposição já protocolou 32 requerimentos entre convites e convocações na comissão do impeachment. Entre os nomes convocados estão o ex-presidente Lula, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Luiz Navarro, o atual presidente do Banco do Brasil, Alexandre Correia Abreu, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decide apoiar a instauração do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. A maioria das bancadas estaduais da entidade aprovou o relatório que aponta suposto cometimento de crime de responsabilidade pela presidente no atual mandato. Destas 27 bancadas estaduais, somente a do Pará votou contra o apoio. Também votaram contra 2 membros vitalícios do Conselho, Marcelo Laveneri e José Roberto Batóquio. Nas buscas feitas no apartamento do ex-presidente Lula, aqui em São Bernardo do Campo, a Polícia Federal encontrou um documento que reforça suspeitas sobre as ligações dele com imóveis rurais em Atibaia. Esse documento é um laudo técnico feito a pedido da empreiteira Odebrecht sobre a qualidade da água de uma chácara. O documento tem a data de 20 de setembro de 2010, quando Lula ainda era presidente da República. O cliente que contratou os serviços foi a construtora Norberto Odebrecht e o laudo se refere a uma propriedade chamada Chácara Otelo, em Atibaia. A força-tarefa da Operação Lava Jato acredita que o sítio Santa Bárbara, também em Atibaia, e comprado no fim de 2010, pertença, na verdade, a Lula, embora conste nos registros oficiais em nome de 2 sócios de um de seus filhos. E mais um áudio de gravação telefônica teve uma grande repercussão nesta sexta-feira, Gabriel. Nele, o presidente do PT, Rui Falcão, pede ao então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, uma reação do governo contra o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feito pelo Ministério Público de São Paulo, no caso do triplex em Guarujá. A ligação foi na quinta-feira da semana passada e foi feita de um celular utilizado pelo ex-presidente Lula, que estava sob escuta por ordem do juiz Sérgio Moro. Oi, Jacques, o louco do Conselhino aqui pediu presente do Lula. Pô. Sim, e eles vão deslocar alguém para cá, como é que é? Deslocar em que sentido? Não, acho que tem que vir alguém para cá, pô, para se mexer aqui também. Mas alguém quem? Só para eu entender. Não, que eu não estou raciocinando, eu estou querendo entender. Não tem ministro da Justiça, não tem... Não tem ministro da Justiça, ele está no ministério, claro. Ele está no posto. Alguma iniciativa você precisa tomar, porque está na mão de uma juíza da 4ª vara, que não sabe quando toma decisão, mas pode tomar decisão hoje. Nós somos... ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem ainda advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou. Rui Falcão e Jacques Wagner também falam sobre o que aconteceria com o pedido de prisão se Lula assumisse o ministério imediatamente. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu estou por fora. Então, consulta isso também. Porque Mas ele já decidiu? Não, mas nós estamos, todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. Jacques Wagner sugere a Rui Falcão cercar o prédio de Lula para evitar a prisão. Eu acho que tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, Rui. Sim, mas... Não, tudo bem, ué. Eu sei, mas enquanto isso... Tudo bem. No fim, o presidente do PT pede uma decisão da presidente Dilma Rousseff. Alerta, presidente, toma a decisão de Estado maior aí, pô. Falou. E mantém a gente informado, ele, tá? Então. Tá bom. Jacques Wagner se defendeu, dizendo que a escuta é um grampo ilegal e que vai pedir a investigação sobre o caso. Segundo ele, a divulgação da conversa caracteriza mais um claro desrespeito à Constituição, às liberdades individuais e ao Estado de Direito. Em evento organizado pela revista Carta Capital aqui em São Paulo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse contar com a ajuda de Lula para soluções políticas e econômicas. Barbosa salientou também que uma maior civilidade no debate político com certeza vai ajudar o governo a resolver o problema da economia. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as declarações do ministro da Fazenda. O ministro Nelson Barbosa, da Fazenda, resumiu hoje, em poucas palavras, o drama vivido pelo Brasil. O que o ministro disse, essencialmente, é que uma melhora na economia ajudaria a situação política. Mas o impasse, as incertezas na política impedem e retardam a recuperação econômica. Esse é o principal problema do Brasil hoje, o principal drama do país. Enquanto não for resolvido o impasse político, a economia vai afundar, com todas as consequências que isso acarreta. Diante desse quadro, Dilma Rousseff é uma presidente com poucas ideias. As ideias são ruins e não são dela.
Ao entregar o poder a Lula, Dilma agiu como uma pessoa que risca o fósforo para provar que não há gasolina no tanque. Agora, com as labaredas subindo pelas pernas da presidente, é preciso responder a duas perguntas. Quem vai apagar o incêndio? Como será feita a recuperação, a reconstrução? O extintor é a Constituição Federal. Mas o problema é que só há em cena incendiários. O que falta à política brasileira é um grupo de bombeiros. Boa noite. Vamos falar de mais crise, agora a crise tucana do PSDB. O vereador André Matarazzo, até hoje líder do partido na Câmara Municipal de São Paulo e pré-candidato a prefeito, desistiu das prévias. Pois é, e hoje ele anunciou que deixa o partido e ainda fez graves acusações. No próximo domingo, Andréa Matarazzo iria enfrentar João Dória para definir o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. Os dois foram os mais votados no primeiro turno, dia 28 de fevereiro. Matarazzo, porém, denunciou várias irregularidades na disputa e pediu o adiamento do segundo turno para dar tempo à investigação. A direção municipal do PSDB atendeu e marcou para dia 30 de abril, mas a direção estadual revogou a decisão e manteve a data original, 20 de março. Matarazzo disse que a primeira votação foi marcada por compra de votos, o uso da máquina e violência por parte de Dória. O vereador classificou os atos de barbáries, disse que não se submeteria a esse tipo de situação e acusou o partido de não investigar a fundo as denúncias contra Dória, que é apoiado pelo governador Geraldo Alckmin. Matarazzo ainda não anunciou seu futuro partidário. João Dória negou ter feito pagamentos a cabos eleitorais e ter sido, de alguma forma, beneficiado pelo governador Geraldo Alckmin. Ele lamentou também a saída de André Matarazzo do partido. Por meio de nota, o diretório do PSDB também lamentou a saída de Matarazzo da legenda. O texto diz que as prévias eleitorais são para o partido mais um passo importante no processo de aprimoramento democrático. E segundo o PSDB, as prévias deste próximo domingo estão mantidas, mesmo tendo só Dória como candidato. E desgraça pouca parece que é bobagem, né? Um ditado antigo, mas que ainda é muito atual. Porque o cenário político e econômico complicou mais ainda com a queda na arrecadação de impostos no Brasil. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, analisa esse resultado péssimo. Nesse clima de convulsão do país, parece quase coisa de maluco desavisado comentar o que aconteceu com a arrecadação de impostos do país em fevereiro. Mas seria bom prestar muita atenção. Aliás, seja qual for o governo daqui a algumas semanas, é bom que eles estejam pensando seriamente no assunto. A arrecadação do governo está caindo de modo ainda mais rápido e dramático. Em termos anuais, está caindo quase 3 vezes mais rápido do que no início de 2015. Lembram, começo de 2015, começo do governo Dilma II, quando a presidente contou que o que dissera na campanha eleitoral não valia nada e que era preciso apertar os cintos. Se era preciso apertar os cintos no início do ano passado, pior ainda neste ano. Nos últimos 12 meses, a receita de impostos caiu 6,6% em termos reais, já descontada a inflação. Isso representa 90 bilhões de reais. O que são 90 bilhões de reais? Equivale a quase 2 vezes a tudo que o governo gastou em investimentos, em obras no último ano. Equivale a 3 anos de programa Bolsa Família. Seja lá quem for o governo em algumas semanas, precisa de um plano de emergência, de urgência extrema, urgentíssima para lidar com essa situação. Boa noite. Dia de manifestações em todo o Brasil a favor do governo Dilma. E em São Paulo, milhares de pessoas se reuniram na Avenida Paulista, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no ato e discursou para os petistas. Quem está lá e continua acompanhando é o repórter Luciano Penteado. Como é que está a situação agora, Luciano? Olha, Juliana, a Paulista continua bloqueada para os carros nos dois sentidos, tanto da Consolação quanto para o Paraíso. Por quê? Porque ainda tem um pequeno grupo aqui na frente do MASP. Aparentemente, esse grupo está resistindo à sugestão da Polícia Militar para que seja feita a desobstrução da Paulista. Tem também um outro grupo de manifestantes na frente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. E este grupo também, por enquanto, não arredou o pé. E é por isso que a Polícia Militar continua aqui no local negociando com esses grupos para que a Paulista seja desbloqueada aí para
o trânsito dos carros e veículos. Bem, agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula, que tomou posse como novo ministro da Casa Civil. A ação foi proferida pelo PSDB e também pelo PPS. Na decisão, Gilmar Mendes afirma ter visto uma intenção de Lula em fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Com esta decisão de Gilmar Mendes, o petista, as investigações sobre Lula voltam para a Justiça Federal no Paraná, sob a alcunha de Sérgio Moro. Ainda cabe recurso e, portanto, Lula ainda pode recorrer desta decisão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio. E com essas informações a gente termina o Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu e Gabriel Cruz voltamos amanhã às 7 da noite, trazendo aí um resumo da semana e a atualização deste sábado. Semana que foi pesada, né? E amanhã temos os desdobramentos dessa longa semana que não termina nunca pra gente, só amanhã agora. E uma boa noite, você fica agora com a Semana. Esse é o programa de Ronald Rios. Até amanhã, 7 horas, hein? Até amanhã. Confira uma entrevista com o youtuber Iberê Tenório no Tudo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Semana com Ronald Rios.